Alguma vez você já fez uma pergunta? Eu, sinceramente, acho que eu nunca fiz, mas preparando essa palavra que eu vou compartilhar com você. E qual é a pergunta? Olha só. Deus, nosso Pai, Ele entregou o seu próprio Filho, João 3,16, a expressão disso, e de domingo a domingo e na célula nós sempre estamos expressando essa realidade. É constrangedor o que o Pai faz conosco, não é? O Deus que a Bíblia fala que a terra é a estrada dos seus pés, e os céus são o seu trono, olhou para mim e falou assim, você é tão especial, que eu vou pegar aquilo que é de mais precioso para mim, e entregar no seu lugar, para que você possa viver. Um profundo amor de um Deus que tem tudo e todas as coisas, Ele olha para mim e me escolheu e te escolheu. Um profundo desejo do Senhor, uma profunda entrega, e uma entrega sem querer nada em troca. Isso é muito forte, queridos, é ou não é? Isso é muito grande. O Deus que controla todas as coisas. A Bíblia fala que agindo Ele, quem pode impedir? O Deus dono de tudo. É aquele que olha para mim e fala assim, eu desejo caminhar junto com você. É um Deus que a Bíblia fala que com laços de amor Ele nos atraiu. Romanos capítulo 5, versículo 8 fala que, mas Ele prova do seu amor para conosco. É um Deus que quis fazer com que nós enxergássemos o amor dEle por nós. Ele prova do seu amor quando Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Uau! Ele investiu na nossa vida. Investiu na nossa salvação. E a salvação é o ponto de partida para muitas coisas que nós vivemos, estamos vivendo e ainda vamos viver. Porque o Senhor continuamente está investindo na nossa vida. Concorda comigo ou não? Esse momento aqui é um momento de investimento. Deus está falando com a gente. Ele está ministrando nossos corações. Ele não se cansa de investir. Ele não se cansa de dar, de se doar. E aí foi essa pergunta para onde é que vai tudo isso? Para onde é que vai todo investimento, toda uma entrega? Jesus, sendo Deus, se fez homem, habitou aqui como um Deus. Deus não sabe o que é assim, não. Ele se fez homem para morrer uma morte de cruz por causa de mim. E depois de tudo isso, mesmo eu errando, o Senhor está falando, eu te amo, filho. E dia após dia o Senhor tem falado conosco. Quantos aqui têm experiência de alguns momentos da vida, falar com o Senhor e Ele, de maneira constrangedora, responder, se expressar na nossa vida? Isso é muito grande, queridos. Você imagina o tamanho de Deus. E é esse Deus, além de tudo, Ele que é tão grande, tão imenso. Olha, esse versículo é muito tremendo. A terra é a estrada dos seus pés, mas Ele se torna tão pequeno a ponto de habitar dentro de mim e de ser a própria vida dentro de mim. Para onde é que vai esse investimento? Deus nunca quis nada em troca. É verdade que Ele nos ama por amar. Mas olha, há uma coisa que Deus, Ele escolheu como um desfrute, que nós respondemos a esse investimento dEle. Ele decidiu que nós, por desfrute, por uma alegria e por algo sobrenatural, tudo que nós recebemos, nós sejamos uma fonte. E é isso que eu quero ministrar para você essa noite. Você é uma fonte. Todo investimento de Deus sobre a sua vida, toda palavra recebida a cada culto, a cada célula, a cada momento no seu particular, todo momento de investimento de Deus. Às vezes tem coisas que você nem vai ser ensinado para depois fluir. Vai ser um momento que o Espírito Santo vai falar e naquele momento você vai entregar. Mas Deus decidiu que você fosse uma fonte. Para isso eu quero que projete, por favor, esse é o versículo base na nossa ministração. João capítulo 4, versículo 14. É um dos versículos mais fantásticos que eu entendo na Bíblia. O contexto desse versículo é que Jesus se encontra com uma mulher samaritana. Jesus sendo judeu, a mulher samaritana até fala, vem cá, você falando comigo? Eu sendo samaritana, o judeu não se mistura. E eles começam numa conversa, né? Não vou me alongar nesse contexto, porque não é o foco. Mas ele fala bem assim, olha, se você beber da o que eu posso te dar, você nunca mais vai ter sede. Ela estava entendendo que ela bebia de uma água que ela nunca mais ia ter sede. Ela precisava andar para ir pegar lá fugiu a palavra, no poço, a água. E você imagina, ela falou assim, rapaz, não vou precisar sair de casa. Vou ficar dormindo lá, e quando der sede, não tenho sede.
Foi isso que ela imaginou, né? Ela achou que ela estava tendo uma conversa natural com ele. Jesus ainda não tinha se revelado, mas na hora que ela fala, me dá dessa água, Jesus vai lá e desconversa, começa a falar da vida dela. E ela se surpreende. Aí chega no versículo 14, ele fala, olha só, mas quem beber da água que eu lhe der, quem é essa água? Jesus é a própria água viva. Ele está falando dele. Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Sabe o que é nunca mais ter sede? No dia que você conheceu Jesus, você entendeu que você não precisa de mais nada. Você tem contentamento. Sabe o que é contentamento? Você entendeu que tudo que você precisa, você já tem. Jesus é o centro da sua vida em todas as áreas. Ele conquistou para mim tudo que eu preciso. Então ele está falando, olha, eu sou essa água para toda a eternidade. Se você beber, nunca mais você vai ter sede. Mas ele completa falando, pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele, naquele que beber, uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E aí depois disso, eles continuam uma conversa, falando sobre o monte, né, onde eles estavam, e ela falando, olha, um dia virá o Messias, que vai explicar sobre isso que nós estamos conversando. E aí Jesus vai lá e fala, eu sou o Messias. Aí a ficha dela cai. O cântaro que ela está segurando cai no chão, quebra. Aliás, a Bíblia não fala que quebra. Mas ela solta o cântaro, e ela vai correndo na vila, onde ela morava. Porque ela entendeu, essa é a água da vida. É Ele quem está aqui para falar comigo, o próprio Messias. E ela vai correndo. E o que ela faz naquela vila? Ela acabou de beber da água. Ela acabou de ser salva. Ela teve o primeiro gostinho de Jesus, que é ser salvo. E aquilo que ela acabou de beber, ela foi ser fonte. Ela chegou lá para falar para todo mundo, olha, tem um homem que falou na minha vida, vocês precisam ver e tal. E aí ela vai lá e leva essas pessoas lá até Jesus. E aquelas pessoas são salvas. Ou seja, ela recebeu e fluiu. Cada um de nós é uma fonte. E como que você se tornou uma fonte? Tudo tem a ver com Jesus. Ele é o centro. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, fala que Ele se fez pecado para que você fosse feito justiça. Há uma troca em relação a você. Jesus, Ele toma tudo aquilo que você poderia ser e torna você tudo aquilo que Ele é. Tudo que Ele é o que você é. Tudo que Ele tem é o que você tem. A expressão dessa verdade está lá, antes de Jesus ser crucificado, quando Barrabás, que é o preso que deveria ser preso pelo que ele fez, assim como nós, a algema que estava sobre Barrabás é passada para Jesus. Assim também conosco. Aquilo que nos oprime, o resultado do pecado, que é a morte, toda a expressão do mundo sobre nós, toda essa realidade, passou agora para Jesus. E eu agora tenho a vida dele. Isso é o início de tudo. Mas você se torna fonte é por causa disso. Esse foi o grande interesse de Jesus em te salvar. Jesus te salvou e a partir de então, Ele investiu em você. No momento que você aceitou Jesus, aconteceu uma transformação em você. Profunda. Você se tornou, é igual o Power Ranger, né? Eu estou meio antigo, né? Nem todo mundo vai... Você viu o Power Ranger, quando ele faz assim, é hora de morfar, ele aperta aí, ele transforma? Foi o que aconteceu com você. Sabe por quê? A vida que flui de dentro de você, o fato de você poder ser como Jesus, é porque Jesus só operou aqui na terra, porque Ele recebeu o Espírito Santo. A Bíblia fala, lá em Lucas capítulo 4, fala bem assim, que o Espírito Santo me ungiu, Jesus falando, e me ungiu para tudo aquilo que Jesus fazia, era por meio do poder do Espírito Santo. Então, toda a ação de Jesus, o fato dele ser uma fonte, era por meio do poder do Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo 11, fala bem assim, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, também foi aquele que nos vivificou. Não, eu fico impressionado com isso. O mesmo Espírito que operou em Jesus, é o mesmo Espírito que está dentro de mim. Meu Deus do céu. Isso é muito forte. Se eu vivo baseado nessa revelação, queridos, acabou. É uma coisa linda demais. É por isso que João, capítulo 3, versículo 6, fala, o que é nascido de carne é carne, mas o que é nascido de espírito é espírito. Porque no momento que você aceitou Jesus,
Você recebeu o mesmo Espírito. Lá em Efésios fala que nós somos selados com o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, quando entrou em nós, regenerou o nosso espírito e deu vida para ele. Você não é aquilo que te chamam pelo nome. Você não é esse corpo, você não é esse rostinho bonito que você tem. Você é o que o Espírito Santo te tornou. A Bíblia fala que você não é a carne, você é Espírito. Ele fala que você não contém o Espírito. Você se tornou. Esse corpo aqui, um dia vai falecer, ele vai ficar aqui na terra. Mas o meu Espírito que foi regenerado, esse sim vai continuar para a eternidade. Uau, nós nos tornamos uma fonte como Jesus. E esse Espírito em nós, quando Jesus está moldando o homem, está fazendo o homem, ou seja, fazendo eu e você, a Bíblia fala que ele sopra o sopro de vida, e esse sopro de vida é chamado Zoe no original. Zoe no original é a própria vida vivida de Deus. Sabe por que quando você está adorando aqui, está tendo esse momento tão gracioso, há um sentimento, algo pulsando dentro de você? Quando você está orando, quando você está compartilhando, quando você está no momento com Deus, no seu dia a dia, tem uma vida pulsando dentro de você, sabe o que é isso? É o Zoe, é a vida de Deus, é a fonte. É a fonte dentro de você. E 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, fala que nós somos uma nova criatura. No original é algo nunca existido antes. Nunca. Você realmente sofreu uma mutação. Por mais que talvez você não enxergue isso nos olhos físicos, mas nos olhos espirituais, você foi totalmente transformado no dia que você aceitou Jesus. No dia que você aceitou Jesus, você se tornou essa fonte. E queridos, é por isso que o Senhor nos chama de embaixadores. O embaixador do Brasil, lá no Uzbequistão, né? Quando o embaixador assina lá, ele está lá no Uzbequistão assinando. Quando ele assina, quem é que está assinando? É o próprio Brasil. Ou seja, Deus nos delegou que nós fôssemos a expressão dele aqui na terra. Eu sou embaixador. Que coisa maravilhosa. Lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6, fala que nós somos cooperadores de Deus. Ou seja, cooperar é operar juntamente com Ele. É por isso que você é uma fonte. Olha só, você não conquistou essa fonte. Se você aceitou a Jesus, isso é seu. Muitas pessoas não têm experiência de ser uma fonte. Você já passou pela experiência de estar em um carro e está embaçado lá dentro. Você não está conseguindo ver lá fora. E aí você vai lá e pega a mão e passa para poder desembaçar. Vamos lá, o que estava lá fora mudou porque você desembaçou? Sim ou não? Não mudou. O que estava, você só não estava vendo. Sabe o que acontece? Você já é uma fonte, porque foi Jesus. O que aconteceu com você, o mérito é todo dele, é por meio da graça. Por isso que João 7,37 fala bem assim, aquele que crê em mim, não tem a ver com o que você faz, tem a ver com a sua fé. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Você será uma fonte. Ou seja, você é uma fonte, porque você creu para a salvação. Você aceitou Jesus, então você se tornou essa fonte. Então, você pode pensar, peraí, mas será que é alguma questão de santidade? Ele está falando que é uma fonte. Eu vou buscar, Senhor, olha, eu quero ser essa fonte. Olha, eu quero ser essa fonte. Mas o Espírito Santo já está dentro de você. Isso não tem volta mais. Quando você aceitou Jesus, você se tornou. Eu não estava falando de desembaçar. Sabe o que acontece? Quando você escolhe ser essa fonte e tem a revelação de que é como se você estivesse desembaçando. O que está lá fora sempre esteve. Ou seja, a fonte sempre esteve dentro. Agora você só está desembaçando e entendendo tudo que já tinha acontecido na sua vida. O poder de Deus, a própria vida dele já está dentro de você. Aleluia! E olha, falando, na fonte, uma maneira de eu contextualizar e trazer para vocês um exemplo que a gente possa gravar, simples. É o exemplo da fonte ser igual a uma caixa d'água. Uma caixa d'água, ela distribui para vários lugares da casa, não é? Então tem a torneira, tem o chuveiro, tem a mangueira que lava o jardim. E essa caixa d'água, vamos falar de algumas fontes diferentes. Pode existir mais, mas eu vou falar de 3. A primeira delas, eu posso dar o nome de propósito. A fonte que qual é o propósito?
aquele que recebe e flui. Qual o propósito da caixa d'água? Toda caixa d'água, ela recebe e entrega, é ou não é? O propósito da caixa d'água é receber e distribuir. Eu posso aqui contextualizar, é como você no seu dia a dia. Você é essa caixa d'água, você é essa fonte. E você recebe do Senhor. Você recebe aqui, eu não falei que Ele está sempre investindo? Você recebe aqui no culto, recebe nos cursos, onde for, recebe na intimidade, em tudo. E você também é uma fonte. Fonte aonde? Onde você trabalha, no ônibus onde você está, na faculdade onde você estuda, na escola onde você estuda, na família que você faz parte, onde você estiver, você é uma fonte. Ou seja, são essas ligações de torneira, de chuveiro, onde você está, você é essa fonte. Essa é a fonte ideal. Você já entendeu que você é uma fonte, ok? Você que aceitou Jesus, você já é uma fonte. Talvez você só não reconheceu isso, mas essa é uma verdade a seu respeito. E a fonte ideal para que você seja, é aquela fonte que flui. Porque olha só, se você não flui, acontece uma coisa que acontece com a segunda fonte. O erro que acontece com a segunda fonte. A segunda fonte é aquela caixa d'água que só recebe, mas não flui. A segunda fonte é chamada de desperdício. Porque uma caixa d'água que recebe, mas a torneira não é ligada, o que acontece com ela? Transborda. Você já viu caixa d'água transbordando? Porque ela está recebendo, só que ela não libera. Né? Geralmente no interior, o pessoal tem aquela caixa d'água que liga na bomba, e aí se você não desligar a tempo, ela vai transbordar. O que é isso? Um desperdício. Essa caixa d'água, que é a segunda que eu posso dizer, é aquela que está contextualizando. Ela está sempre nos cultos, ela faz parte, ela faz os cursos, ela está com o Senhor, ela tem intimidade com o Senhor, mas ela não flui. Mas ela não libera. Nos lugares onde ela está, ela não libera aquilo que ela tem. E sabe o que acontece? Nós, como fonte, somos um recipiente igual a caixa d'água. Para eu administrar e desfrutar daquilo que eu estou recebendo, eu preciso receber e fluir. E quanto mais eu recebo, quanto mais eu fluo, quanto mais eu entrego, mais eu recebo. A caixa d'água, enquanto você está fluindo, você está recebendo. Concorda comigo? Esse é o grande interesse do Senhor. Quantos aqui já teve oportunidade de falar de Jesus para uma pessoa? Ou de convidar a pessoa para vir na igreja que seja? O pequeno gesto de interesse em expressar Deus na vida de qualquer pessoa. Qual foi o sentimento que você teve? Comigo, não é isso? Comigo, você está falando e o coração está aquecido. Quando você está falando de Jesus, quando você está fluindo de alguma forma, porque há uma troca. Enquanto você está dando, o Senhor está injetando em você. Eu não sei quem sai da conversa mais edificado. Se é a pessoa que eu estou conversando ou sou eu. Porque essa é a fonte que nós devemos ser. A fonte que flui e recebe. A fonte que só recebe, ela não vai conseguir reter tudo que ela recebe. Ela está no culto, ela está na célula, ela está em vários lugares fluindo. Mas ela não tem, recebendo, mas ela não tem a experiência de fluir. O Atmani fala no livro dele, que tem muitos que só leem livros, estão muito ali na Bíblia, mas ele não consegue ter a realidade daquilo, porque ele não tem a experiência. E a experiência só se tem quando você flui. Então, não seja essa caixa d'água, que só recebe e não consegue ter a revelação de tudo que tem recebido. Porque é um desperdício. Você recebe tanto que ela está desaguando para fora. Mas você é uma fonte. Só a sua torneira, o seu chuveiro, a sua mangueira de jardim, ou seja, no seu trabalho, na sua família, os lugares que você participa, você não tem fluído. E por isso que você não tem compreendido a experiência de ser uma fonte. Uma fonte com um propósito. E tem uma terceira fonte também. A terceira fonte é aquela que ela tem pouquinho. A caixa d'água dela, ou seja, a fonte dela é bem pequena, é bem pouca. E aí, contextualizando, talvez aquela pessoa que vem pouco aos cultos. Uma pessoa que ela talvez não participa de célula, ela não faz os cursos aqui na igreja, ela não se envolve. Não se envolve muito. Vem aqui no culto, ela acha legal o louvor, ela aceitou Jesus sim, entendeu que Jesus é bom, e por aí está bom já. E beleza. E aí, só que o que acontece? Ela sabe que ela recebe pouco, ou seja,
ela não vem muito, ela não participa muito, ou seja, ela não tem intimidade com Deus em casa, e ela fala assim, eu não tenho nem para mim, como é que eu vou dar para alguém? Eu não tenho por que dar. Mas olha, a mulher samaritana, ela só recebeu a salvação. E a salvação já se tornou uma fonte para ela. Então deixa eu te falar, não importa se você vem uma vez no ano aqui na igreja. Você é uma fonte. Porque tudo que você precisa para ser uma fonte já está dentro de você. Vou contar um testemunho rápido do poder de você ser uma fonte. Eu conto até na aula do curso de maturidade, guerra espiritual. Um amigo meu, quem é o crente Raimundo, né? O crente Raimundo é aquele que está com o pé na igreja e o outro no mundo, né? O crente Raimundo. Tinha um amigo meu que ele só ia na igreja para pegar as meninas. Ele só ia, quando ele ia na igreja, ele ia para ficar de olho nas meninas. Ele ligava o radar, quando o pessoal estava adorando, o radar dele estava ligado aqui, assim, ó. Falou assim, aquela ali, aquela lá que eu vou... sem vergonha, eu conhecia, cara que trabalhava comigo, conhecia, era amigo meu. E aí, trabalho no exército, eu estava lá, Guajaramirim, a cidade, lá em Rondônia, e no campo, né, aqui tem um campo boina, um campo semelhante, um soldado ficou endemoniado. Quem já viu alguém endemoniado sabe, ele tem uma força descomunal. Mandaram ele almoçar, eu estou encurtando a história, viu? Mandaram ele almoçar, mas aí, ele assim, ó, só balançando a cabeça, não vou almoçar. E aí, quando insistiram com ele, aí o negócio ficou bonito, viu? Ele quebrou tudo, quebrou tudo. E quem segura? Porque quem sabe, quem já viu, endemoniado fica com uma força extrema, uma força extrema. E aí, o pessoal nunca viu aquilo, né? A maioria nunca viu. Aliás, e quem nunca viu, quando vê, fica... Botaram ele na maca da ambulância e ataram ele. Mas nem aqueles feixes, né, que atam na maca, seguravam ele. Aí botavam a mochila em cima dele e sentavam. 3 caras que eram da minha turma de formação e que eram meus conhecidos do quartel, sentaram. Um deles morava comigo. Esse que morava comigo, o endemoniado virou e falou com ele assim, ó, e você é o próximo. Rapaz, bonito é aí. A gente sabe que o diabo está debaixo dos nossos pés. A gente não tem medo nenhum do diabo. Mas aquele que não tem a revelação, o que acontece? Um endemoniado com a cara toda assim, falando grosso, fala assim, você é o próximo, rapaz? E eu chamava ele para a igreja, ele não ia. Mas o menino aceitou o convite assim, na hora. Foi fácil. Né? Lá em casa, tinha um banheiro que era dentro, que estava entupido. E como daqui na parede, saindo na varanda, tinha um outro banheiro, que era para ser usado. Quando eu chegava de manhã, entrava dentro do banheiro, aí eu via o que não devia, né? O que não devia ver, porque ele estava com medo de ir lá fora. Porque ele falou assim, não, esse bicho vai me pegar se eu for para o escuro. Ele fazia a ronda no quartel, e a ronda no quartel de um posto para o outro, tinha um posto chamado Paiol, dava uns 150 metros andando. Talvez um pouco menos, uns 100 metros. E ele fazia correndo. Aí o sentinela falou, sargento, o que está acontecendo? Não, estou um pouquinho de sono. Mas mentira, medo. Porque era escuro, ele queria correr. Ele falou que ouviu alguém se jogando na piscina na hora que ele estava correndo. Medroso, foi para a igreja e aceitou Jesus. Amém? Mas não é só, ele não era o crente Raimundo, não. O crente Raimundo era o outro que estava dentro da viatura. E ele chegou, falou para esse, falou para o outro, e você também é o próximo. Esse crente Raimundo, sem vergonha, porque, queridos, é melhor alguém vir aqui na igreja, um culto no ano, do que vir aqui para ir atrás de mulher. Ele era pior do que qualquer um que está aqui dentro. Qualquer um que possa estar aqui dentro. Se você está vindo aqui esse dia, nesse culto, e nunca mais vai vir, e você não vai fazer isso, mas um exemplo, você está melhor do que ele. Porque quando ele ia, ele só tinha esse objetivo. Mas o demoniado falou bem assim, ó, e você é o próximo. Sabe o que ele falou para ele? Cala a boca, porque maior do que está em mim do que está em você. O que ele fez? Ele fluiu. Ele conhecia a palavra e falou. Na hora que ele falou, o que o demoniado fez? Calou a boca na hora. Você está entendendo isso? O poder da palavra e o poder daquilo que Jesus te tornou. Pela moral dele, o endemoniado tinha que avançar no pescoço dele. Pela nossa moral aqui, pelo nosso julgamento, né? Ah, endemoniado, pega ele. Né? Esse crente Raimundo sem vergonha. Mas olha, o poder é tão grande que ele ficou quieto. O endemoniado ficou quieto, sabe por quê? É isso que eu estou falando para você. Não importa o que você faz, não importa a maneira como você se enxerga, não importa
o que você tem de espiritual. O fato é que você aceitou Jesus, você se tornou uma fonte. O pouco que você possa ter, já é o suficiente para transformar uma vida. Porque se você fala para a pessoa, fala assim, ó, Jesus te ama. Era talvez tudo que ela precisava ouvir, para a vida dela ser totalmente transformada. Então nós falamos de 3 fontes. A fonte do propósito, a fonte do propósito, a fonte do desperdício e a fonte do pouca vida, vamos dizer assim, né? Pouca água, tem pouca coisa, mas ainda assim você está aqui para fluir. Esse é o propósito seu. Você é uma fonte. E o Senhor te tornou essa fonte por 3 motivos. Aliás, podem ter outros motivos, mas eu quero compartilhar 3 porquês você se tornou essa fonte. Você crê que você já é essa fonte? Amém? Você que aceitou Jesus, você se tornou essa fonte, você é ela, não tem a ver com seus méritos, tem a ver com o mérito de Cristo. Cristo trocou de lugar com você, e a própria vida de Deus habita dentro de você. Aleluia. Mas tem 3 porquês. O primeiro porquê, você é uma fonte por causa da herança. Número 1, você é uma fonte por causa da herança. Se você está anotando, pode anotar. E por que por causa da herança? João capítulo 1, versículo 12, fala que Jesus, Ele nos deu poder de nos tornarmos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 29, fala que nós fomos predestinados a sermos a imagem do seu Filho, a fim de que Ele fosse o primogênito entre muitos irmãos. Olha só, Jesus antes de morrer e ressuscitar, Ele era unigênito, ou seja, único. Mas Ele morreu e ressuscitou e se tornou o primeiro entre muitos irmãos. Quem são os irmãos dele? Nós. Nós fomos predestinados a sermos isso. E foi Ele que nos deu o poder de se tornar esse filho. Uau! Que coisa linda! E agora nós fazemos parte da família de Deus. Sendo parte da família de Deus, todo mundo que faz parte da família, quando alguém morre, ele tem uma herança. Gálatas capítulo 4, versículo 7, fala que agora que sois filhos, você tem uma herança. Agora, qual a herança que nós temos? Essa é a pergunta. Que herança é essa que nós herdamos como filho? Jesus nos tornou quem Ele é, e agora também nos tornou o filho que tem direito a uma herança. Projeta para mim, por favor, Romanos capítulo 8, versículo 16. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Esse primeiro filho que diz aqui, no original, é teknon. Teknon, esse filho teknon quer dizer um filho recém-nascido. Um filho, ou seja, no dia que você aceitou Jesus, você entendeu que você é filho. Ninguém tira isso de você, é ou não é? Você é filho de Deus, sabe por quê? Ninguém tira isso de você, porque o próprio Espírito testifica a esse respeito. Ele fala para você que você é filho, e ninguém tira isso de você. E esse testificar, fala de nós sermos aquele filho nascido do próprio Deus. Então, existe, mas ainda assim, no original, esse é um filho imaturo, ou seja, é aquele filho que acabou de aceitar Jesus, ou aquele filho que ainda não compreende uma herança. Ele entendeu que ele é filho, amém, mas é filho, e tá bom. Mas ele continua, versículo 17. E se somos filhos, esse filho aqui no original é huios. E esse huios é um filho maduro. É um filho que atingiu a maturidade. Vamos lá, um pai de família, os pais, né? Eles querem dar uma herança para os filhos. Mas você vai dar uma herança para um filho que tem 10 anos? Lá no quartel, né, nós temos um fuzil. Eu não posso pegar um fuzil e dar na mão de uma criança de 10 anos. É loucura isso. Ou seja, você só pode entender e lidar com uma herança quando você tem maturidade para lidar com aquilo. Quando você reconhece que você é um herdeiro. E Deus nos deixou uma herança. Vamos lá. Se somos esses filhos maduros, se você é esse filho maduro, então você é um herdeiro. Ou seja, se você é maduro e compreendeu que você tem uma herança, você é maduro. Herdeiro de Deus. O que é ser herdeiro de Deus? E quem te tornou herdeiro de Deus? Olha só, Jesus nos tornou quem Ele é. Concorda comigo?
Jesus nos tornou herdeiros de Deus. Foi pelo poder dele que nós nos tornamos filhos e herdeiros. O que eu tenho como herança por ser filho de Jesus, por ser filho de Deus? O que Jesus é, eu sou. O que Jesus tem, eu tenho. O que Jesus é? Justificado, salvo, curado, perdoado, limpo. O que ele tem? Abundância em todas as áreas. Ou seja, essa é a sua herança em Deus. Jesus te tornou esse herdeiro. Mas olha só, e co-herdeiros com Cristo. Opa! O que é ser co-herdeiro com Cristo? É estar junto com Ele como um herdeiro. A mesma herança que Cristo tem, é a que eu tenho. E qual é a herança de Jesus? Jesus morreu, não foi? Toda vez que alguém morre, se ele morreu é porque eu tenho direito agora a essa herança dele. E qual é a herança de Jesus? Jesus começou algo e deu para mim para terminar. O que Jesus começou, Ele me deu como herança. Qual foi o propósito de Jesus ter vindo na terra? Tem vários, mas olha, eu posso resumir eles quando Jesus ensina-nos a orar em Mateus no capítulo 6. Ele coloca esse desejo em nós, para que nós tenhamos esse desejo, que é: venha o teu reino, seja feita a vossa vontade. O que Jesus veio fazer aqui? Expressar o céu na terra. Trazer o governo de Deus aqui na terra. E aí, o que Jesus faz com a gente? João capítulo 14, versículo 12. Projeta aqui para mim, por favor. Por favor, 3 homens puderem vir aqui. 3 homens bonitos. Aí vai levantar um monte. Agora ficaram na dúvida. Vem, eu sei que você... Vamos lá. Vamos entender tudo o que aconteceu. Podem ficar de frente para mim, por favor? Olha só. Jesus, Ele fez tudo isso com a gente. Lá de trás, começando lá, quando Ele nos tornou uma fonte, Ele trocou de lugar com a gente. E o mesmo poder que estava sobre Ele, agora está sobre nós. 1 João 4,17 fala que tal qual Ele é, agora nós somos aonde? Neste mundo. Por que isso? Por que Ele pegou todo o poder que Ele tinha e colocou dentro de nós? E também nos tornou filho como Ele é, porque Ele é nosso irmão mais velho, e também nos deu a herança de Deus, mas falou também: aquilo que eu comecei, eu vou te dar como herança. Olha o que Ele fala, João 14, 12. É Jesus falando para você, aqui eu estou exemplificando. É Jesus falando para vocês agora. Vocês, representando todos vocês. Digo-lhes a verdade. Ou seja, se vocês não estavam sabendo disso, agora vocês estão sabendo. Porque a verdade te liberta. Digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim, também fará as obras que eu tenho realizado. O que Jesus veio fazer? Expressar o céu aqui na terra. Grandes coisas Jesus fazia. Ele fala assim: vocês vão fazer as mesmas coisas que eu faço. Mas não só isso, vocês vão fazer maiores. Quando você lê o livro de Atos, você vê os discípulos, como Paulo, como Pedro, fazendo coisas extraordinárias, que Jesus não fez. Mas isso não diminui nada, porque nenhum servo será maior do que seu mestre. Ele mesmo falou: vocês farão coisas maiores, mas é por meu intermédio. Então ele falou: olha, vocês farão coisas maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Vamos lá, como é que aconteceu isso na prática? Resumindo tudo que eu trouxe para vocês aqui, eu tornei você quem eu sou, eu empoderei você com o mesmo poder que está sobre mim, eu te tornei filho, você é filho de Deus assim como eu sou. E agora, o que eu fiz, o que eu comecei, é você que vai terminar. E aí ele termina isso aí e fala bem assim: é o seguinte, numa linguagem mais jovem, eu estou vazando, eu estou indo embora. E o que eu comecei, alguém tem que terminar. E quem vai terminar são vocês. Aí Deus pega tudo, vamos supor que tudo que Ele veio fazer aqui na terra, tudo, está resumindo nesse celular aqui, poder, tudo. Aí Ele vai lá e entrega, fala assim: está aqui. Valeu? Foi embora. E deixou com a gente. Podem sentar, obrigado. Não, o celular devolve, pelo amor de Deus. Rapaz, isso aqui é uma vitória de Deus. Queridos, vocês estão entendendo? Ele falou bem assim: eu estou indo embora. E o que eu comecei, é vocês que vão continuar. Por que Jesus fez isso? Vem cá, é uma loucura Jesus depender de mim, é ou não é?
Jesus depender que eu faça algo por Ele. Eu sou tão falho. Mas Ele decidiu que fosse assim. Você já viu Jesus subindo aqui, pegando o microfone e falando, boa noite a todos? Imagina, o pastor Antônio fala assim, amém, queridos, quero chamar aqui Jesus para pregar aqui para a gente, aleluia. Meu Deus, sobrenatural, né? Oh, glória. Mas isso não tinha como acontecer. Jesus ia estar aqui, a gente ia ver Ele uma vez em 10 anos. Então Ele decidiu que nós fôssemos Ele, uma fonte. Cada um de nós se tornasse a expressão do reino de Deus aqui na terra. Ele nos deu poder para isso. Ele nos empoderou e disse, olha, agora está com vocês. A herança, aquilo que eu comecei, está com vocês. Mas isso só compreende quem é maduro. E eu sei que eu só estou lidando com pessoas maduras. Sabe quando você atinge a maturidade? Quando você entende que isso é verdade. Quando você entende que eu acredito que isso é verdade para mim. Ele me tornou uma fonte. Acabou. Você está maduro. Você está pronto para ser essa fonte. Sabe o que é lindo nisso? João capítulo 15, versículo 15. Fala bem assim. Eu já não sou mais o seu Senhor. Aliás, eu não chamo você mais de servo. Porque o servo não sabe o que o seu Senhor fala. O servo não sabe compreender o que é o Senhor. O servo está debaixo de jugo. Mas ele fala bem assim, agora eu chamo vocês de amigos. Sabe o que é isso, queridos? É que quando você crê que você é um filho maduro e é uma fonte, agora Jesus pode falar no seu ouvido. Porque Ele sabe que você vai responder a Ele. Ele sabe que Ele pode falar bem assim, filho, filha, está vendo aquela pessoa lá? Eu quero que você vá lá. Filho não, irmão, né? Meu irmão, meu amigo. Eu quero que você vá lá e fale para aquela pessoa que eu compreendo a dor dela e que eu a amo. Jesus só fala isso para quem é filho maduro. Para quem é filho que entendeu que está aqui para ser uma fonte. Para o filho que vai saber que é co-herdeiro com Cristo. E como é maravilhoso, queridos, ter Jesus como um amigo que conversa, que fala com você. Sabe aonde isso vai chegar? Lá em Efésios capítulo 1. Filipenses capítulo 1 fala que nós fomos escolhidos e predestinados, a fim de que sejamos para o louvor da sua glória. O fato de você ser uma fonte vai glorificar ao Senhor. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 27, fala que o mistério que esteve oculto por séculos e séculos, agora foi revelado, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Ou seja, a esperança que a glória do Senhor seja expressa. Aquilo que eu fui predestinado, aquilo pelo qual eu fui escolhido, conforme a palavra, pode acontecer, porque Jesus me tornou aquilo que Ele é. Então, o primeiro porquê, você é fonte por causa da herança. O segundo porquê, você é fonte por causa do propósito. Você é fonte por causa do propósito. E para entender esse propósito, vou compartilhar com vocês sobre a parábola dos talentos. Talvez a maioria ou todos aqui conhecem, mas eu vou resumir aqui para você. Isso está lá em Mateus, no capítulo 25, a partir do versículo 14. No versículo 1, é dito assim, o reino de Deus é semelhante a... Aí começa a primeira parábola. Jesus conta uma primeira parábola. E depois conta essa que é a segunda parábola. Ou seja, o reino de Deus, o governo de Deus, que é o governo que a gente está debaixo, nós estamos debaixo do governo de Deus, que é o reino dele. Esse governo de Deus será semelhante a isso. E ele começa a contar. Um senhor, um dono de dinheiro, ele tinha posses, né? Ele pega e distribui dinheiro, posse dele, para 3 pessoas. Para uma ele deu 5, chamaram de talento, 5 talentos, 2 talentos para outra uma. E ele falou assim, eu vou voltar, e quando eu voltar, eu prestarei contas de vocês do que vocês fizeram com esse dinheiro, porque eles eram servos desse senhor. Ou seja, era para pegar aquele dinheiro e investir, enfim, era para multiplicar aquele dinheiro. E aí, ele volta, o que tinha 2 transformou em 4, o que tinha 5 transformou em 10, e o que tinha 1 enterrou. O que tinha 1 talento, enterrou o talento.
E aí o Senhor, né, olha para ele e fala assim, e aí? Qual a ideia, né? O que está acontecendo? Por que você enterrou o talento? E aí, esse de um talento começa a explicar. Olha, eu tive medo. Ele teve a imagem errada de quem ele era, o Senhor era. Ele falou, o Senhor é muito severo. Eu tive medo e por isso eu enterrei o talento. E com isso, houve dois destinos diferentes. Aquele que multiplicou o talento, ele falou, olha, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, e agora você vai receber. No muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aquele de um talento, ele falou, olha, você agora vai ser jogado nas trevas. Trevas no original não fala de inferno. Trevas é ser tirado do lugar onde os outros dois foram. Ele falou, e ali haverá choro e ranger de dentes. Sobre essa parte nós vamos compartilhar um pouco mais à frente. Mas, queridos, o que essa parábola quer nos ensinar? O governo de Deus é assim. Ele está falando assim, que o reino de Deus é assim. Ele entrega para um 2, para um 5 e para outro 1. Eu quero compartilhar com vocês e tirar algumas ideias específicas dessa parábola. Mateus capítulo 25, versículo 14. E quero que vocês entendam algumas verdades sobre isso. É fato de que o Senhor compartilhou algo dele com você. Ele tirou algo que era posse dele e te deu. Quando fala que o reino é isso, o que ele está trazendo? Que olha, cada um aqui tem pelo menos um talento. Cada um tem um. Se o reino de Deus é assim, é porque cada um de nós, pelo menos um tem. E ele distribuiu. O que é ter distribuído com os seus bens? Ou seja, ele pegou algo da sua posse e entregou para você. Olha só, o início da parábola. O governo de Deus é isso, o reino de Deus será como um homem que ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhe os seus bens. Vamos lá. A gente acabou de retratar aqui um teatro. Quem é que veio aqui na terra, entregou algo para você, te deu uma responsabilidade como herança e falou que ia embora e que um dia vai voltar? Ou seja, você está entendendo quem é o Senhor aqui? Jesus, então, está chegando diante de nós, falando assim, ó, para você ser esse herdeiro, eu vou pegar o que é meu e te dar. Gálatas capítulo 4, fala que o Senhor subiu ao alto, levou com ele cativo o cativeiro e distribuiu dons aos homens. Ele deu algo que é dele para você. Você está entendendo que bens é posse. Jesus pegou algo que é dele e distribuiu para você. Há um texto, queridos, muito forte, com uma verdade muito tremenda, que é 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8 e 9. No versículo 8 ele fala bem assim, ó, pregue o evangelho segundo o poder de Deus. O que é o poder de Deus? É algo que é de Deus, que é dado para nós. Você está entendendo? É uma posse, é algo que é dele, que ele está dando para você. É segundo o poder de Deus que ele está te dando. Pregue o evangelho segundo o poder de Deus. Aí ele começa, que te salvou. Quantos são salvos aqui? Amém? Salvos. Que te salvou, foi o primeiro passo. E te chamou com uma santa vocação. Ou seja, você foi salvo, mas há um outro passo. Você foi salvo e ele te chamou com uma santa vocação. Ele não falou assim, eu vou chamar com uma vocação. O que é vocação? É algo específico. É designar algo para você que é só seu, de mais ninguém. Você é vocacionado para algo. Ele falou, eu te salvei e te chamei com a santa vocação segundo o meu propósito. Ou seja, Deus deu do próprio poder dele para você. Te chamou com uma vocação para você fazer algo, ou seja, ser uma fonte, segundo o propósito dele. Foi ele quem escolheu isso. Aí você fala assim, não, mas espera aí, eu sei que você está falando isso, que eu sou uma fonte e tal, mas você não sabe a minha vida, eu não tenho tempo. Eu não consigo fazer, eu não consigo ser essa fonte no meu trabalho que você está falando, no ônibus e tal, eu não posso ser essa fonte. Eu acho que está errado, Deus não me capacitou para isso. Vamos lá no próximo versículo. A um deu 5, a outro 2 e a outro 1. A cada um de acordo com a sua. Deus nunca dá nada
que você não pode lidar. Tudo que Deus te dá é porque você pode lidar com isso. Não importa o seu dia a dia, não importa a sua correria, não importa o que é ou como é, não importa o quanto você estudou, não importa o seu passado, não importa. Ele dá conforme a sua capacidade. Aliás, eu não posso dar nada para alguém que não está preparado para lidar com aquilo. Então, tudo que Deus distribui para você, para que você multiplique aquilo, é conforme a sua capacidade. E essa parábola dos talentos nos ensina muito. Porque, olha só, o que multiplicou 2 e 5 talentos, o que aconteceu na parábola? O Senhor chegou lá, deu um abraço, né? Estou aqui contextualizando, deu um abraço, falou assim, ó, muito bom, servo bom e fiel, pode ir lá para o gozo do seu Senhor, pode desfrutar. O de 2 talentos, a mesma coisa, muito bom, vai lá. Mas quem ele quer conversar mesmo é o de 1. Ele não chega para o de 2, 5 talentos e fica lá, vem cá, como é que você multiplicou os talentos? Conta para mim, você investiu aonde? O que você fez? Não, ele fala, que bom que você cumpriu. Sabe por quê? O Senhor sabia que na maioria de nós, como igreja, a maioria de nós seria os de 1 talento, e que geralmente enterra. E ele começa a perguntar para ele por quê. E aí ele expressa isso falando assim, ó, eu tive medo. Qual o contrário de medo? A Bíblia fala, o amor lança fora todo o medo. Então olha só, esse foi o motivo daquele servo que enterrou o talento. Eu não sei qual é o seu motivo. O que leva você a não ser essa fonte que Deus determinou que você fosse. A não multiplicar aquilo que Deus entregou especificamente para você. A não expressar, a não fluir, eu não sei o que é, mas eu sei que você sabe. Deixa eu te falar. Multiplique. Passe por essas barreiras. Compreenda que Deus te fez uma fonte. Talvez uma questão de incapacidade, de não se enxergar ninguém, de achar que falar de Deus é para quem é muito espiritual. É para quem talvez domina a palavra de Deus muito. É que para ser uma fonte é para poucos. Mas na verdade, o Senhor está chamando para ser uma fonte para todos. Isso que Ele está dizendo, olha, você tem 1 talento, é com você que eu estou preocupado. Você que, olha só, se os de 1 talento compreender essa verdade, entender que era uma fonte, que é uma fonte, e começar a fluir, sabe o que vai acontecer? Uma revolução. É isso que o pastor Luiz fala no livro dele, a revolução dos de 1 talento. Porque você imagina a nossa igreja toda ativa, as pessoas entendendo e fluindo. Aonde nós iremos chegar com isso? Mas para entender melhor isso também, para entender que você entendeu que faz parte da sua vida. Ser uma fonte é uma questão de propósito, é uma questão de algo que Deus pegou dele e entregou para você. Ou seja, é Deus no momento que você foi salvo falando assim, agora eu estou te dando algo para você, para que no tempo que você estiver aqui na terra, você multiplique o que eu estou te dando, porque um dia eu vou voltar. Projeta para mim, por favor, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. E eu quero que você entenda isso também de outra forma. Sobre você ser uma fonte por conta do propósito. Nós somos igreja, amém? Nós somos o corpo de Cristo. E o que é ser o corpo de Cristo? Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente. Aqui ele está falando com cada um de nós, pessoalmente, individualmente é membro desse corpo. Ou seja, nós somos igreja, e cada um de nós individualmente, nós somos membros desse corpo. Agora coloca do versículo 18 ao 22. E qual é a expressão do ser igreja? Você já entendeu que você é membro de um corpo, amém? Individualmente. E qual é o seu papel nessa igreja? Olha só, de fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Foi Deus quem quis você aqui. Foi Deus quem decidiu você aqui. Vocês vieram de São Paulo para vir para cá, não foi por acaso. Foi Deus quem decidiu pegar vocês pela mão e colocar aqui. Foi Deus quem decidiu que aquela pessoa falasse para você sobre a Renovo. Fazer parte dessa igreja é uma questão de uma vontade divina. Foi Deus quem colocou você aqui. E vamos continuar. Se todos fossem um só membro,
onde estaria o corpo? Ou seja, por isso que nós não somos clericais. Imagine se a igreja fosse o pastor Antônio, o pastor Amali, o pastor Daniel, a pastora Tati. São eles que são a igreja. Nós sabemos. Cada membro é um ministro. É isso que nós pregamos e é isso que nós expressamos. Cada um de nós. O ser igreja não é o prédio. O ser igreja somos nós, individualmente. Vamos continuar. Assim, há muitos membros, mas um só corpo. 21. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de você. Você imagina o olho tentando ser mão? Ia ficar assim, ó. Desconjuntado. O que ele quer dizer? Que o que é para ser mão, é para ser mão. Quem é para estar nos kids, é dos kids. Eu não posso ser pé. Talvez eu seja uma perna. Não estou me achando, né? Eu seja o dedinho do corpo. Mas ali tem uma pessoa que é as mãos. Ele está falando assim, ó. Você foi designado para algo, eu coloquei você no corpo, para ser alguém. Você está entendendo que ele falou que individualmente você faz parte desse corpo, e ele decidiu que membro você seria. O que isso quer dizer? Que quando você não exerce a função que Deus te deu, ou seja, quando você não multiplica aquilo que Deus te deu, o corpo se torna capenga. Se você é olho e não se expressa como olho, não flui como olho, a igreja está quase cega. Isso é muito importante, queridos. Pode seguir. Versículo 22. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são... De quem que você está lembrando aqui? De um talento. Sabe? Que função tem esse dedinho? Eu sei que esse aqui aperta, esse aqui digita, esse aqui escreve, mas isso aqui? Para que serve esse dedo? Né? Ih, tá bom. É para... Mas olha, você sabia que esse dedinho é responsável por 50% da força da sua mão? Ou seja, aquele que talvez é o de um talento que está aqui, aquele que acha que não é para mim fazer alguma coisa para o reino, aquele que se acha talvez incapaz, ou por vários motivos que seja, você é 50% da força dessa igreja. Eu estou contextualizando aqui. Você é indispensável. Sem você, essa igreja não vai para os lugares onde ela está determinada a chegar. Cada um de vocês está aqui para cumprir algo determinado pelo Senhor. Cada um de vocês. Queridos, isso é tão precioso e tão verdadeiro. Salmo 115 fala que os céus são o céu do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus se limitou. Deus não é limitado, mas Ele escolheu que Ele só se expressaria por meio de nós. Eu sei que de vez em quando o Senhor aparece para pessoas, como lá no Oriente Médio, pessoas sendo salvas porque Jesus apareceu para elas. Mas o desejo de Deus, o que Ele falou? Olha, vocês que vão fazer. Vocês é que são os embaixadores. Tal qual eu sou, Jesus eu sou nesse mundo. Nesse mundo, Ele está no céu. Agora está comigo. Então olha só, você está entendendo isso? Salmo 115, os céus são o céu do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Sabe o que isso quer dizer? Que lá no seu trabalho, lá na sua casa, na sua família, lá na sua faculdade, na sua escola, num contexto onde você vive, Deus só será expresso quando você escolher se expressar. Parece muito forte, né, queridos? Mas Deus é cooperador junto com você. E isso é uma questão de desfrute. Parece que, ai meu Deus, será que Deus... Não, Ele quer que você tenha a experiência de receber dEle e fluir. Ou você acha que você nasceu nessa família por acaso? Ou você acha que você está nessa igreja por acaso? Ou na célula que você está por acaso? Você trabalha naquele lugar por acaso? Ou é dono daquele lugar por acaso? Há verdades muito maiores que você possa compreender do porquê você está onde está. O fato é, Deus deseja que o reino dEle seja expresso, que você seja uma fonte do céu aqui na terra, da vida de pessoas. O Senhor quer te dar o desfrute de ser a manifestação dEle aqui. Então você está nesses lugares para que Deus seja reconhecido e revelado. Isso faz parte do seu
propósito, porque ser igreja não é, nós estamos juntos aqui, mas o ser igreja é isso. Porque você vai pregar para essa pessoa e vai trazer ela para dentro da igreja, para dentro desse corpo. Então, Jesus, Ele desenvolveu isso e colocou você para ser isso. É você quem vai fazer acontecer. Efésios capítulo 4, versículo... Aliás, Gálatas capítulo 4, versículo 16, por favor. Não, Efésios mesmo, desculpa. Dele todo o corpo, que é o corpo de Cristo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada um à parte realiza a sua... Essa igreja tem muitas promessas, e ela só vai chegar nos lugares determinados para ela, quando cada um de nós executarmos a nossa função, o propósito pelo qual nós fomos colocados aqui. Os de um talento às vezes falam assim, não, mas isso aí não é para mim. Queridos, não despreze os pequenos começos, tudo tem um começo. Se você olhar para a igreja, vamos supor que o líder de célula ele tem 2 talentos, o discipulador tem 3 e o pastor tem 5. Você acha que para o pastor Antônio estar aqui, ele começou com 5 talentos? Não. Ele começou lá com 1 talento, que foi multiplicando, 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 multiplicando. Todos nós começamos lá de baixo, tendo experiências conforme a nossa capacidade. Deus te chamou para desempenhar uma obra. Aí você fala assim, não sou capaz. Sabe por quê? Você está confiando em você mesmo. Ser fonte não tem a ver com você, tem a ver com Ele. Sabe por quê? 2 Coríntios capítulo 3, versículos 5 e 6, fala que nós não podemos pensar nada de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem do Senhor, que nos capacitou para sermos ministros de um novo pacto, não da letra que mata, mas do Espírito que vivifica. Ou seja, você se tornou alguém capacitado pelo Senhor para ser essa fonte. Não tenha medo. Mas e se eu não fizer? E se eu não fizer? Eu entendi que eu sou parte desse corpo, eu tenho uma função. Eu tenho algo que me foi dado para executar. E se eu não fizer? É o que está lá na parábola dos talentos. Aquele que enterrou, o Senhor pegou 1 talento e deu para aquele que tinha 10 talentos. Ou seja, se você não fizer, Deus vai ter que colocar outro para fazer. Se lá no seu trabalho tem alguém precisando de uma palavra, e Deus colocou você lá para entregar uma palavra na vida daquela pessoa, mas você não é essa fonte, ou seja, você não escolheu ser essa fonte, Deus vai ter que designar outro para falar com aquela pessoa. Então, ser uma fonte tem a ver com propósito. Deus escolheu você para estar aqui, Deus investiu na sua vida. E o terceiro porquê de você ser uma fonte. Você é uma fonte por causa da eternidade. Você é uma fonte por causa da eternidade. A parábola dos talentos, ela expressa isso. Mas olha, a Bíblia fala para nós não escolhermos as coisas desse mundo e não focarmos aqui, mas focar na eternidade. Sabe o que acontece? E eu me coloco aqui junto com vocês. O nosso costume é de nos colocar numa bolha pessoal, em que o nosso convívio, aquilo que está nos cercando, é a nossa própria vida. E nós perdemos os olhos da eternidade. Que nós estamos aqui como passageiros. Que isso aqui é só a pontinha do iceberg. Isso aqui é só um pouquinho da sua vida. Você é um ser eterno. Sabe o que fala lá em Colossenses capítulo 3? Fala, pensai e buscai as coisas que são do alto, porque vós morrestes, ou seja, morreu para a sua própria vida, e a sua vida está escondida em Cristo. Uau! Pensai e buscai das coisas que são do alto. Hebreus capítulo 11 fala dos heróis da fé, fala que eles estavam nesse mundo como peregrinos e forasteiros, como alguém que não fazia parte daqui. E a Bíblia fala que eles almejavam uma pátria maior, a pátria celestial. Ou seja, viviam como não se fossem daqui. Eles tinham um olhar no céu. E é isso que Deus quer que nós tenhamos. Viver aqui com um olhar na eternidade. Sabe,
E a parábola dos talentos é uma das que expressa o que vai acontecer na eternidade. Você viu que o Senhor distribuiu bens para todos. Dos 3, tomaram 2 caminhos diferentes. E com um julgamento, também tomaram destinos diferentes. A eternidade fala desse destino. Olha só, queridos. Nós seremos julgados, nós salvos, seremos julgados pelo tribunal de Cristo. Esse tribunal, isso está na visão dos vencedores. Quem já fez o curso de maturidade sabe. Quem não fez, faça o curso de maturidade para aprofundar mais isso. Isso é só um pouco do que eu estou falando. Mas a Bíblia fala lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Pode projetar aí, por favor. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. O louvor pode subir, por favor. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio de quem? Você já entendeu que você é membro desse corpo. E que Deus colocou você nesse corpo. E Ele te deu algo para executar nesse corpo. É ou não é? Você já entendeu isso? Ele está dizendo que um dia, quando Jesus voltar, nós estaremos nos ares. E Ele vai julgar cada um de nós, de acordo com as obras praticadas por meio do corpo. Por meio daquilo que Ele me deu para praticar. Para aquilo que Ele me deu para exercer. Para a fonte que eu fui aqui na terra. Queridos, o tempo que você passa aqui vai determinar como você vai viver a eternidade. A maneira como você lidar com aquilo que Deus te dá vai determinar como você vai lidar na eternidade. Isso é o que acontece na parábola dos talentos. Ela é uma das que explica isso, esse julgamento do tribunal, que é só para os crentes, é só para os salvos. Porque o tribunal dos não salvos é depois do milênio. Depois do reino, depois dos 1000 anos de reino, é que vai vir o tribunal do trono branco, que está lá em Romanos capítulo 14. Lá vai ser julgado os não salvos. Mas os salvos, vai ser o momento que Jesus vai estar diante de nós e vai perguntar, o que você fez com o que eu te dei? Se você não sabia, hoje você está sabendo. Que Ele te fez uma fonte. Ele te fez como Ele é, Jesus. E também te deu algo que é dele, para que você aqui na terra pudesse multiplicar, fazendo parte de um corpo que tem uma função e um propósito. E quando chegar lá no céu, Ele vai estar junto com a gente, todos reunidos, e Ele vai julgar cada um conforme foi feito. E qual é o destino de cada um? Aquele que praticou, não vou entrar em todas as obras, porque isso tem a ver com o assunto, a visão dos vencedores. Mas ali, os que multiplicaram o talento, foram aqueles que entraram no gozo do teu Senhor. Que gozo é esse? Reinarão junto com Jesus por 1000 anos. E aquele que enterrou o seu talento? É aquele que Jesus falou, você vai para a escuridão. Ou seja, para um lugar que não é o reinar comigo. E ali vai haver choro e ranger de dentes. Sabe o que é choro e ranger de dentes? Remorso, arrependimento por não ter multiplicado aquilo que Deus deu para nós. Não ter aqui na terra produzido aquilo que Deus deu para mim. Mas não quer dizer que você perdeu a salvação, não. Porque a salvação é pela fé, mas o reinar é pelas obras. O reinar é uma recompensa. A salvação é pela fé. Isso não quer dizer que você não vai ser salvo. Mas você não vai reinar por 1000 anos com o Senhor. Sabe, eu estou falando isso aqui para você. Parece até que é um discurso de medo. O medo faz com que você tenha a reação que aquele que enterrou teve. Ele teve medo e enterrou. E não é isso que eu quero trazer para você. Pelo contrário, eu quero você fazer entender a magnitude que está nisso. Paulo fala bem assim, ó, a graça comigo não foi em vão. Não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que os outros. O que ele quis dizer? Eu reconheci a graça de Deus na minha vida de tal maneira que eu trabalhei. Sabe o que acontece, queridos? Quando você reconhece que um pai amou você de tal maneira que pegou algo divino que é dele, entregou para você e falou bem assim, ó, cresça nisso que eu estou te dando. Isso é lindo demais. Isso é lindo demais. Haverá um julgamento? Sim. Mas Deus quer te conquistar pelo amor. Ele quer te conquistar para falar assim, queridos, querido filho, querida filha,
Há experiências tão lindas que eu quero ter com você, mas você só vai ter se você for essa fonte. Se você multiplicar o que eu te dei. Ou seja, Paulo teve a revelação da graça e falou assim: amém, eu respondi essa graça e eu trabalhei. O que é? Ele então se expressou, ele foi uma fonte aqui na terra. Que nós sejamos como Paulo no final de tudo, né? O que Paulo diz no final? Combati o bom combate. Ou seja, tudo que eu tinha que fazer, tudo que eu recebi de Jesus, todo o dom que Ele me deu, tudo aquilo que era para mim ser uma fonte, eu fui. Ele fala bem assim: a minha vida agora está como libação. Ou seja, eu derramei a minha própria vida diante do Senhor. E para Ele isso era um extremo prazer. O Senhor está dizendo para você essa noite: se você é essa pessoa que tem enterrado o talento, é a pessoa que tem que compreender que não é, não, eu não sou para isso. Ele te ama muito e tem algo que Ele já te deu. E Ele quer te dar lindas experiências com isso. Ele quer ver você fluindo nisso. E tocando a eternidade. Para que lá no céu, quando você chegar, Ele fala bem assim: ó, servo, serva bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Você vai reinar comigo 1000 anos. Sabe, o humanismo tem nos tirado da visão da eternidade. O que é o humanismo? É tudo voltado para si. O que nos dificulta ser uma fonte para o Senhor é porque tudo você quer sempre reter, nunca se entregar. Eu estou falando de nós, toda a sociedade. É uma sociedade que se torna egocêntrica, vive na própria bolha e não tem a visão da eternidade. E perde o desfrute que há em ser uma fonte para o Senhor. Isso é algo do mundo, queridos, isso não pertence ao Senhor. Pessoas que se entregam, olha só, a Bíblia fala lá em Mateus capítulo 6, fala que não ajuntais tesouros aqui na terra, onde a traça corrói e onde o ladrão rouba, mas ajuntai tesouros no céu. Isso é tão lindo, o fato de Deus dar algo para nós para produzir, que sabe como é que é com Deus? A parábola dos talentos é essa: Ele dá algo para você e fala bem assim: ó, eu estarei contigo todos os dias da sua vida. E no final de tudo Ele me premia ainda. Você está entendendo o que é Deus? Ele fala assim: ó, eu vou te dar algo para você crescer, para você multiplicar. Algo objetivo, propósito seu. E no final, foi eu que te dei. E foi por meio de mim que você produziu o que eu te dei. E no final de tudo, quando você estiver diante de mim, eu vou reconhecer você, mas não sou eu. É Ele. Queridos, não perca os seus olhos da eternidade. Não perca o olhar daquilo que Deus quer fazer com você. Quando você ajunta tesouros no céu, sabe o que acontece com você? Essa aqui é uma frase do Instagram, viu? O propósito temporário sempre servirá ao propósito eterno. Sabe qual é o seu propósito temporário? Trabalho, família, o que você... Deus tem propósito para a sua família, para o seu trabalho, para tudo na sua vida. Esse propósito seu aqui na terra servirá ao propósito eterno. A sua família, no final das contas, é para glorificar o Senhor. O seu trabalho é para glorificar o Senhor. Tudo que você tem, por quê? Isso serve ao propósito eterno. Isso serve àquilo que Ele destinou você para a eternidade. Não perca aquilo que Deus quer para você. Não perca o estilo de vida que você pode ter vivendo para a eternidade. Eu quero que você fique de pé. Sabe, pessoas têm vivido a vida focadas aqui. Tem um batalhão aqui, o RCC, Batalhão do Exército de Cavalaria. Um sargento semana passada, ou semana retrasada, não lembro, se matou. E sabe com o que ele estava envolvido? Com dinheiro. Ele é o que a informação que chegou para mim. Ele reteu investimento de pessoas, pegou dinheiro das pessoas para investir. Ele era um bom investidor, mas ele tomou um calote. O olhar dele estava nas coisas da terra. O que aconteceu? Ele perdeu a vida. Deixa eu te falar. Quando você tem um olhar na eternidade, quando você quer produzir aquilo que é eterno, quando você quer ser essa fonte, sabe o que acontece? Cada área da sua vida tem o seu lugar aonde ele tem que estar. O seu olhar está no lugar correto. Quando você olha para a eternidade, o seu trabalho está no lugar correto. Quando você olha para a eternidade, a sua família está no lugar correto. Os seus planos e propósitos estão no lugar correto.
Então você não vive baseado naquilo que você está vendo. Você vive baseado naquilo que você está crendo. Você vive baseado em algo muito maior. Deus está te convidando para viver por algo maior. Quer viver 2020 um ano intenso? Quer viver um ano 2020 como nunca? Se entregue para o propósito eterno do Senhor. E isso você compreende que você está aqui nesse mundo, que Deus te colocou aqui, te salvou, te chamou com uma santa vocação, para ser uma fonte na vida de pessoas, sendo membro de um corpo que é a igreja, para expressá-lo, e um dia quando chegar na eternidade, falar: Senhor, foi um prazer ser aquilo que o Senhor destinou eu para ser. Viver pela eternidade, queridos, é uma questão de entrega. Assim como ser salvo, você escolheu a salvação. Você olhou para o Senhor e falou: Senhor, eu me entrego para Ti. Eu me entrego para o Senhor. E ser fonte e ter essa experiência, viver com o propósito que Deus te deu, tem a ver também com uma entrega. Deus só quer o seu coração, mais nada. Ele só quer o seu coração. Ele só quer a sua disposição e entrega. Sabe por que eu estou compartilhando com vocês é tão importante para mim? Porque um dia, há 7 anos atrás, eu estava tocando bateria, e o pastor Daniel estava pregando uma pregação parecida com essa, sobre nós expressarmos, sobre nós sermos usados na mão de Deus. E de maneira assim, não foi um anjo, não veio, não foi uma bola de fogo, não foi nada muito extraordinário. Mas eu lembro que naquele dia, eu tocando bateria no final do culto, eu falo assim: Senhor, eu quero ser essa fonte, eu quero ser essa pessoa. E a partir de então, a minha vida mudou completamente. Completamente, queridos. Por isso que eu tenho um peso tão grande poder compartilhar com vocês. Sabe, o Senhor quer te levar para lugares maiores. Viver algo intenso e extremo tem a ver com você se entregar para esse propósito. A graça fala de liberdade. Todo esse amor que está diante de você é liberdade. É você quem escolhe desfrutar ou não. Sabe, um pai, ele ama os filhos por igual, assim como Deus te ama igualmente. Mas o filho que desfruta, que está mais com o pai, o filho que retém a atenção do pai, o filho que está, é o filho que mais desfruta. O pai não ama diferente, é só o filho que escolhe diferente. Então deixa eu te falar, Deus tem um propósito para você, mas viver tem a ver com uma escolha, tem a ver com uma entrega. E Deus está olhando para você e te perguntando: você deseja viver aquilo que eu destinei você para ser? Essa fonte que eu destinei para você para ser? Romanos capítulo 8, versículo 19 fala que a criação aguarda com ardente expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Lá em Mateus, há um momento que Jesus ele fica constrangido pela situação do povo. Ele fala bem assim: ore, porque a seara é grande, mas são poucos ceifeiros. Ore para que o Senhor mande ceifeiros, ou seja, mande trabalhadores, mande pessoas que respondam a serem uma fonte. Deus está chamando você para ser essa fonte. Eu quero fazer uma pergunta aqui essa noite. Aqueles que entenderam essa palavra e decidem ser essa fonte em 2020 e viver uma experiência linda com o Senhor, eu quero que você levante as suas mãos. Você que decide ser essa fonte que Deus destinou você para ser. Aleluia. Eu quero convidar você que decide ser essa fonte em 2020, eu quero que você venha aqui à frente como sinal de entrega. A Bíblia fala aqui, Jesus falando assim: se você falar de mim diante dos homens, eu vou falar de você diante de Deus. A sua escolha, a sua entrega, o seu sinal de entrega é o primeiro passo para que Deus use você e manifeste o céu na terra. Pode chegar mais à frente, por favor. Aleluia. Eu quero chamar os líderes aqui. Vocês vão fechar os seus olhos e você vai conversar com o Senhor. Tudo que você entendeu aqui, você vai conversar com o Senhor. Enquanto você vai conversar, Ele vai responder e vai falar com você. O que te tocou aqui essa noite? Ele vai falar com você. E os líderes em treinamento, podem vir aqui, vão estar orando junto com vocês, enquanto o louvor canta uma canção.
Há um lindo propósito de Deus na sua vida. Você nasceu para algo eterno. Você foi destinado para coisas profundas, coisas que o olho não pode ver, ouvido não pode ouvir. Há coisas preparadas do Senhor a seu respeito. Perceba o Senhor respondendo a você. Perceba o Senhor falando com você. Perceba Deus falando: isso, filho, eu quero caminhar junto com você. Aleluia, aleluia, aleluia. Aquele que não está recebendo oração, eu quero que você olhe para cá, por favor. Essa foi a primeira maior escolha da sua vida, foi a sua salvação. Mas a segunda maior escolha da sua vida é decidir cumprir o propósito eterno, que é o propósito ministerial de Deus para a sua vida. Hebreus capítulo 9, versículo 27 fala bem assim, ó: ao homem e à mulher está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. A chance do que você tem que fazer é hoje, aqui e agora. Por isso essa foi a maior decisão da sua vida. Você não é mais espectador, agora você é protagonista. Você não é mais espectador da vida dos outros, do outro líder, da outra pessoa que é abençoada, da outra pessoa que flui no Senhor, que faz que isso, que aquilo. Hoje você entendeu, Deus te escolheu como fonte, e você vai ser protagonista da sua própria história. A partir de hoje, queridos, talvez você não saiba ainda o que Deus quer fazer com você. Talvez você não tenha ainda a resposta conclusiva dele em você. Uma coisa é certa: não perca nenhuma oportunidade de ser canal na vida de alguém, de fluir o que você recebe. Nisso você já está cumprindo o seu propósito. Mas se você quer algo mais conclusivo, não deixe de perguntar ao Senhor: Senhor, por que eu estou na célula que eu estou? Por que eu estou no trabalho que eu estou? O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quiser fazer, eu me entrego a Ti. E deixa o Espírito Santo te levar para lugares inimagináveis. Oh! Isso é lindo e maravilhoso e é profundo. Deixa Deus te levar para lugares que talvez você nunca esteve. E você vai entender o que é tocar a eternidade. Aleluia. Amém. Quero que você feche seus olhos. Vamos orar. Todos vamos fechar os olhos. Senhor, nós compreendemos que o Senhor nos salvou e nos chamou com a santa vocação. E nos deu um propósito que toca a eternidade. Nós estamos aqui nessa terra, não é por acaso. Nós estamos nessa igreja, não é por acaso. Nós somos da família que somos, no trabalho que estamos, não é por acaso. Na faculdade, na escola, eu estou ali porque o Senhor me colocou. E nós entendemos que nós estamos ali para fluir, para ser uma fonte em Tuas mãos. Nós respondemos a Sua escolha. O Senhor nos escolheu e nós nos entregamos. A partir de hoje, transforma as nossas vidas. Toma-nos em Tuas mãos. Leva-nos para os lugares que o Senhor nos deseja. Colocamos a nossa vida em Tuas mãos. Senhor, nós entregamos também a nossa semana em Tuas mãos. O Senhor é um Deus que gosta de nos surpreender e de nos abençoar. Por isso, nós nos entregamos a isso, a sermos surpreendidos, tendo uma semana maravilhosa, poderosa. Uma semana em que o Senhor demonstrará mais uma vez o seu profundo amor. Amém? Vamos aplaudir a esse Deus que pegou dele mesmo e entregou para nós. Esse Deus que nos ama tanto, que pegou algo dele e deu para nós. Aleluia, isso é muito lindo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia, amém. Amém, queridos. Não vou fugir do pastor Antônio, né? Então, abrace pelo menos 20 pessoas
que estão ao seu redor e diz para ela: você é uma fonte.